prazer de termos connosco Sérgio Antunes Marasquim, Rui Domingos Amores, António Raul Mira de Brito Pais e Maria Belisanda Mendes Pereira Felisberto Quintos. Para explicar a dinâmica, o movimento Juntos pelo Cercal do Alentejo terá a oportunidade de fazer uma intervenção de 10 minutos inicial, ou até 10 minutos. Depois haverá uma ronda de intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos, onde os grupos parlamentares têm até 4 minutos para fazerem a sua intervenção e os deputados únicos até 3 minutos. E depois o movimento terá até 8 minutos para poder depois responder às interpelações, inquietudes, às vicissitudes dos vários grupos parlamentares e deputados únicos. Sendo assim, gostava de convidar o movimento Juntos pelo Cercal do Alentejo a fazerem a sua primeira intervenção. Quem é que vai começar a usar a palavra? Sim, então tem a palavra, faça favor. Eu tenho que carregar aqui, não é? Muito bem. Ora bem, em primeiro lugar, os meus cumprimentos a Vossa Excelência, Sr. Presidente, aos demais presentes na sala e seus deputados. Deste grupo de pessoas como já disse, fazem parte pessoas do Cercal do Alentejo e fazem parte pessoas de São Domingos. Ambos têm em comum, neste momento, nos seus territórios, 2 megacentrais fotovoltaicas que, esperamos nós, ao longo desta exposição e depois da conversa que teremos, vai ficar bem explícito aquilo, ou pelo menos o impacto que estes 2 projetos vão ter nestas populações. É do conhecimento geral que ambas estas situações geraram ações judiciais. Obviamente que não é de ações judiciais que vamos falar aqui hoje, porque, invocando aqui as palavras do nosso Primeiro-Ministro, à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, vamos falar essencialmente aqui do aspecto legislativo queríamos passar essencialmente a seguinte mensagem, e esta é a principal mensagem que queríamos aqui deixar. O atual modelo de descarbonização já destruiu e vai continuar a destruir vastas áreas do território nacional. Neste momento temos um quadro de descarbonização que é definido a nível europeu e que aponta fundamentalmente e em síntese para as seguintes metas: 40% de redução de emissões de gases com efeito de estufa até 2030, 47% de energia consumida até 2030 tem que ser de fonte renovável, temos que ter uma melhoria na eficiência energética na ordem dos 27% e temos que concretizar aqui um mercado interno de energia através daquilo que se chamam, pelo menos 10% daquilo que se chamam as interconexões. Este paradigma, portanto, estes objetivos, em nosso entender, passou a ser um paradigma absoluto que desconsidera em absoluto as populações e o território onde estes projetos se pretendem instalar. Passa por cima de zonas de montado, passa por cima da economia local, mais ou menos estabilizada em torno daquelas que são as atividades normais destas populações, fundamentalmente a agricultura, a floresta, o turismo, o comércio. Passa por cima da biodiversidade existente nestes locais e dizemos isto com toda a propriedade, uma vez que somos todos aqui conhecedores daquilo que são as medidas de minimização e das medidas de compensação previstas nas declarações de impacto ambiental e que versam sobre estes projetos. Passam por cima do impacto que estes projetos vão ter na desertificação destas regiões e, no fundo, aquilo que se propõe como medidas de minimização e de compensação são aquilo que podemos apelidar de são pensos rápidos em grandes feridas que neste momento estão a ser abertas no território português. Vou-vos ler aqui um pequeno extrato muito curto de uma declaração de impacto ambiental recente. Assim, face aos resultados da avaliação desenvolvida e tendo em conta os aspectos apontados no parecer emitido pela Câmara Municipal
e a forte contestação expressa no decurso da consulta pública, a Comissão de Avaliação concluiu que o projeto, na sua versão inicial, induzia impactos negativos muito significativos a muito significativos, os quais poderiam ser passíveis de minimização através, nomeadamente, da alteração do projeto. Como vos disse, o que acabei de ler é um extrato de uma declaração de impacto ambiental de um projeto recente, declaração emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente, já depois do projeto ter sido reformulado. Ora, o que nós estamos a assistir é a um conjunto de projetos que, mesmo depois de reformulados, mesmo depois de terem sido sujeitos ao crivo da APA, mesmo depois de terem sido sujeitos a medidas de minimização ainda mais apertadas do que no momento inicial, ainda assim continuam a ser altamente lesivos do ambiente, continuam a aumentar a área fotovoltaica em vários hectares, aumentam a potência instalada e os painéis, aquilo que é uma parte muito visível destes projetos, continuam a distar de habitações escassos 70, 80 metros. Esta é a realidade que se passa em ambos os projetos, Cercal e São Domingos, no concelho de Santiago do Cacém. E continuam a não contemplar algo que devia ser um princípio absoluto, que é a manutenção de uma conectividade ecológica, dada a grande dimensão destes projetos. Continuam a ser exemplos bem representativos também da falta de diálogo. Da falta de diálogo, num primeiro momento, na preparação do projeto e depois, se for o caso disso, na reformulação do projeto. Falta de diálogo com os municípios, não é novo, já ouvimos municípios queixarem da mesma coisa, embora não estejamos aqui a representar municípios. Falta de diálogo com as juntas de freguesia, muito mais com as populações locais. Ainda assim, estes projetos são merecedores de declarações de impacto ambiental favoráveis, embora, em quase todos, condicionada. Em nosso entender, isto acontece por uma única e exclusiva razão. E permitam-nos ler aquilo que é também repetido em várias declarações de impacto ambiental. O projeto justifica-se por se enquadrar no cumprimento das principais linhas de orientação do Governo, contribuindo para alcançar as referidas metas, aquelas que falei no início da exposição, e para cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de combate às alterações climáticas. Portanto, o que nós temos e aquilo com que as populações deste concelho são confrontados é com uma inevitabilidade. É com a inevitabilidade de aprovação de projetos fotovoltaicos, independentemente do que quer que seja, porque há que cumprir metas. E sem que a APA se assuma como entidade verdadeiramente independente e cumpridora da sua missão principal, que não nos esqueçamos, é a gestão de políticas ambientais e sustentabilidade. Esta era uma forma da APA poder cumprir aquilo que são os dois objetivos estratégicos que propala, por exemplo, publicamente, através do seu sítio na internet, a saber, aumento do nível de proteção, recuperação e valorização dos ecossistemas. Estes projetos não protegem, não recuperam, muito menos valorizam os ecossistemas, antes os destroem. Aumentar o nível de proteção das pessoas e bens face às situações de risco. Estes projetos aumentam o risco das populações. As políticas ambientais servem para proteger pessoas e território nacional, biodiversidade, solo, água, tudo em território nacional. Exercer esta proteção de um modo eficaz, e sem um dogmatismo, que é o que hoje está a acontecer, não nos coloca em oposição com absolutamente nada. Manter-nos-emos alinhados com acordos e metas internacionais a que o Estado português se comprometeu. Isto para dizer que cumprir as metas não deve significar destruir território. Muito menos destruir vidas, alterar modos de vida, algo que a APA, e infelizmente o nosso Governo, parecem esquecer. É
E, obviamente, também não podemos chegar àquela conclusão de que as metas a que Portugal se obrigou só podem ser alcançadas violando aquilo que são os direitos das populações. Estou mesmo quase a terminar, não sei como é que está o meu tempo. Ótimo, fantástico. Será uma boa altura, neste momento, para recordar aquilo que a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente define como desenvolvimento sustentável. É um conceito muito singelo, mas que parece que constantemente as entidades que nos tutelam, que tutelam esta área do ambiente, se esquecem. Este conceito vem desde 1972 e diz o seguinte: desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. A forma como estes projetos de megacentrais fotovoltaicas estão a ser implementados colocam em causa a possibilidade de gerações futuras satisfazerem as suas necessidades. Pegando agora, e para terminar, num dos aspectos que é dos mais importantes e iniciais de todos estes projetos, que é o da localização. Qual é o panorama que temos atualmente? O panorama atual é o panorama da vontade do promotor e da sua capacidade de chegar a um encontro de vontades com um conjunto de proprietários que terão terrenos e onde se pretende implementar o projeto. E é também o panorama da proximidade da linha de mais alta tensão que estiver mais próxima, o que é importantíssimo, tendo em conta fatores económicos. Portanto, não existe, e agora entro naquilo que será trabalho para esta casa. E para ir terminando. E para ir terminando, mas esta parte é fundamental, se puder contar com alguma condescendência do Sr. Presidente, não existe um critério nacional estabelecido por lei que identifique áreas com menor sensibilidade ambiental e patrimonial para a implementação de projetos fotovoltaicos. E que estabeleça que é nessas áreas e apenas nessas áreas que se devem desenvolver os ditos projetos. E não é uma ideia assim tão absurda como isso, porque na realidade já existem estudos desenvolvidos em Portugal por entidades públicas portuguesas e, curiosamente, até com a participação da própria Agência Portuguesa do Ambiente. E, para terminar, estes estudos apontam, por exemplo, definem, por exemplo, aquilo que chamam zonas de exclusão, e zonas de exclusão são, por exemplo, zonas de erosão e zonas de interesse florestal. Portanto, estou convencido que ficamos à disposição para as perguntas que houver e estou convencido que no diálogo que se abrir agora iremos ter possibilidade de falar daqui de alguns aspectos que faltou falar na minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado por esta intervenção inicial. Sra. Deputada Rita Matias, para que efeito? Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos, por favor. Faça favor. Sr. Presidente, queria apenas dar nota de que estamos simultaneamente a acompanhar outra audição, neste caso a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, pelo qual eu necessito de me deslocar para conseguir ouvir a sua resposta e para poder receber resposta. E queria apenas dar nota de que estive aqui, infelizmente não vou a tempo de fazer pergunta, mas mostrar a disponibilidade do Chega para diálogos futuros em solidariedade com todas as questões que aqui foram transmitidas. Era só mesmo esta nota. Obrigada. É que a Ministra vai mesmo começar a responder agora. Muito bem, então fica a nota da Sra. Muito obrigada e peço desculpa à Comissão e também aos senhores. Obrigada. Fica a nota do Grupo Parlamentar do Chega, da deputada Rita Matias. Dou assim a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Gil Costa, para a sua intervenção até 4 minutos. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as minhas primeiras palavras são naturalmente para cumprimentar e desejar as boas-vindas ao movimento Juntos pelo Cercal do Alentejo, nas pessoas dos peticionários aqui presentes. O Partido Socialista tem demonstrado um forte compromisso com a instalação de centrais fotovoltaicas, como parte dos seus esforços para promover a energia renovável e reduzir as emissões de gases de efeito de estufa. Nos últimos anos têm sido implementadas várias medidas e políticas para incentivar a instalação das centrais fotovoltaicas em todo o país. Essas medidas têm resultado num aumento significativo na capacidade de energia solar instalada em Portugal nos últimos anos. O país tem-se destacado como um exemplo de transição energética bem-sucedida e as centrais fotovoltaicas desempenham um papel fundamental nessa trajetória, contribuindo para a diversificação da matriz energética e a redução das emissões de gases de efeitos de estufa. O
projeto de uma central solar que prevê a instalação de painéis fotovoltaicos em Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém, obteve na declaração de impacto ambiental a classificação de favorável, mas com alguns condicionantes. Já o título único ambiental emitido pelo Governo, em 29 de julho de 2022, refere que a declaração de impacto ambiental teve decisão favorável, mas condicionada por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Com esta declaração de impacto ambiental foi dada luz verde ao projeto da central solar fotovoltaica de Cercal do Alentejo, cuja área de implantação é de cerca de 816 hectares, embora só 320, 40% da área, sejam ocupados. O projeto desta central, promovido pela empresa Cercal Power SA, do Grupo Aquila Capital, tem um investimento global previsto de 164,2 milhões de euros. Contudo, a Agência Portuguesa do Ambiente determinou algumas condicionantes que a empresa promotora terá forçosamente de respeitar, como a necessidade de salvaguardar a integridade de todos os exemplares de azinheiras e sobreiros em bom estado sanitário e vegetativo na área do projeto. Também não podem ser instalados painéis junto de linhas de água e é preciso garantir a exclusão de áreas com declive que se situem próximo de habitações. A conservação das galerias ripícolas, salvaguardando uma faixa de 5 metros, e a reconfiguração da rede de caminhos são outras das condicionantes determinadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, que quer ainda que seja acomodada à proposta final do projeto de integração paisagística com uma cortina arbórea. A ligação da central à rede elétrica do serviço público será feita na subestação de Sines, infraestrutura já existente da REN, através de uma linha de muito alta tensão aérea, cujo projeto prevê um traçado de uma extensão de cerca de 25,6 km. O estudo de impacto ambiental esteve em consulta pública até 10 de maio, fase em que foram recebidas 160 exposições, das quais 149 remetidas por cidadãos, mas em representação de 268 residentes em Cercal do Alentejo. Na declaração de impacto ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente indica 92 ações de minimização e uma compensação que devem constar do plano de gestão ambiental da obra, desde a fase prévia à execução da empreitada até ao período de desativação da central. Para compensar a diminuição do território de alimentação da Águia Bonelli, por exemplo, a empresa tem que estabelecer contratos com proprietários de terrenos correspondentes a 20% da área total do projeto e localizados nas imediações do ninho desta espécie para fomentar o efetivo de coelhos. Entre as medidas de minimização encontram-se, para além da necessidade de salvaguarda da integridade física de todas as azinheiras e sobreiros, também a de respeitar os condicionamentos do Plano de Ordenamento da Albufeira de Águas Públicas de Campilhas. Proceder à minimização dos impactos visuais, efetuar prospecção arqueológica e adequar o projeto de execução para evitar a afetação direta de eventuais ocorrências. O promotor vai ter também que divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente às populações mais próximas. O recurso, sempre que possível, à mão de obra e a serviços locais, a limitação às áreas estritamente necessárias dos trabalhos de florestação, desmatação e decapagem de solos e a compatibilização da presença do empreendimento com as outras atividades presentes constam igualmente da declaração de impacto ambiental. No último ano de exploração, o promotor deverá apresentar uma solução para a futura ocupação daquela área, determinado pela Agência Portuguesa do Ambiente, que estabelece ainda a necessidade de um plano de monitorização da avifauna. Por todas estas razões, o Partido Socialista considera, quer o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, quer a decisão favorável constante à declaração de impacto ambiental, são suficientes para estarmos confiantes que este é um projeto equilibrado, responsável, cujos benefícios terá para as populações locais serão enormes. Não obstante estas conclusões, estamos naturalmente disponíveis para ouvir e refletir em conjunto sobre de que forma poderemos ir de encontro a algumas das pretensões que as senhoras e os senhores peticionários aqui nos apresentam. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Os meus cumprimentos ao movimento Juntos pelo Cercal do Alentejo. Cumprimentos e agradecimentos pelo movimento e por terem esse espírito de nos vir alertar e sensibilizar para os vossos problemas. Eu queria dizer, no fundo, 4 coisas, a primeira das quais é a forma como o PSD tem partido sempre para todas estas discussões e que é de que precisamos de fazer a descarbonização, precisamos de fazer mesmo, sob pena de não salvarmos nenhum território, nem este particular, nem nenhum dos outros, não deixando de estar sensibilizados e preocupados. Aliás, já manifestámos várias vezes preocupações, ainda não terá sido o caso específico, o vosso caso específico, mas já muitas vezes nos manifestamos preocupados
com situações que possam gerar, de facto, desigualdades e situações críticas para as pessoas. E é por isso que, até em legislação, nós temos um papel, não é? Por isso que existe também uma consulta pública prevista na legislação para que nós possamos encontrar-nos até aqui, posteriormente. É por isso que a Agência Portuguesa do Ambiente tem que estar alerta. E é por isso que também têm aparecido e têm sido apreciados na Assembleia da República projetos de resolução, até me estava a recordar do PAN, apreciado há relativamente pouco tempo, ao qual nos opusemos também, sobre os territórios especiais. Nós, em 2021, de resto, manifestámos muitas preocupações em audições com o Governo sobre a expansão dos parques solares poder ter estes problemas e, portanto, dito isto, e dito também pelo Sr. Deputado Gil Costa, que há, de facto, uma declaração de impacto ambiental que é favorável, que é condicionada e, levando a sério o que nos transmitiram, a primeira pergunta tem que ser o que é que falta a todas estas condicionantes, o que é que falta para que o projeto, no vosso entender, possa ser, de facto, equilibrado do ponto de vista da minimização dos impactos, do ponto de vista das medidas de compensação. No fundo, o que falta, também ouvi da vossa parte que a APA deveria ser mais independente. Eu gostava também de vos perguntar o que é que, na vossa avaliação de todo este processo, coloca alguma suspeita de falta de independência à APA. Isso é importante também para nós percebermos se esta avaliação está de alguma forma prejudicada ou não. Isso é muito importante para o Parlamento perceber. E também fazer-vos uma pergunta sobre algo que o PSC também tem acompanhado e que também tem manifestado como preocupação ao Governo, que tem a ver com algo que chamam a atenção no documento que nos fizeram chegar, que é, no fundo, a separação entre a área que tem os painéis e da linha de muito alta tensão que estará para ser construída para que este parque possa funcionar. Dizem no vosso documento que a REN, que a avaliação de impacto ambiental não cumpre os parâmetros da REN. Nós várias vezes temos manifestado que pode não ser a melhor solução que a REN, que é uma empresa privada, negocie com empresas privadas que fazem parques apenas entre privados e apenas entre interesses privados. E, portanto, está aqui um bom caso em que nós podemos avaliar se há papel do Estado aqui ou não. Dizem que a Direção-Geral de Energia e Geologia ainda não licenciou esta linha de muito alta tensão. Oferecem aqui um comparativo entre dois desenhos que indicam no vosso documento e eu queria perguntar-vos em que ponto de situação é que está este projeto da linha de muito alta tensão, que informações é que têm reunido e recolhido do vosso lado, sendo que nós também faremos o nosso trabalho do lado de cá, porque é de facto muitas vezes uma negociação que é feita entre duas empresas, contra as quais não temos nada por princípio, mas em que o Estado também deve atuar e, portanto, pergunto-vos também aqui o que é que faltou na declaração de impacto ambiental que foi favorável, o que é que faltou em possíveis avaliações da Agência Portuguesa do Ambiente, se faltou também aqui independência. Enfim, renovo as perguntas também para este caso específico, porque é um caso específico apontado por vocês, sendo que, à partida, é de facto um projeto que tem uma declaração de impacto ambiental favorável, tem condições para prosseguir. Nós precisamos que estes projetos apareçam em Portugal e que apareçam no mundo, e, obviamente, estamos preocupados em que eles apareçam, em que esta transição energética seja justa para todos e, portanto, são as questões que vos coloco para já, agradecendo-vos novamente o vosso esforço e o vosso empenho cívico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Vice-Presidente desta Comissão, o Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados e cumprimento-vos a você também. Queria pedir-vos desculpa por não ter chegado no início da reunião. Infelizmente, às terças-feiras à tarde há um conjunto de reuniões que se somam umas às outras e que nos exigem a nós que nos desdobremos, mas temos a capacidade de acompanhar as declarações que vão sendo feitas no site do Parlamento. Desse ponto de vista, ouvi as vossas informações e, para além disso, como também acontece normalmente, existe uma ligação que temos com as representantes locais do Bloco de Esquerda que desde há muito tempo têm acompanhado a vossa luta e por isso começo exatamente por aí, por saudar a vossa luta
em defesa de algo que nos parece da maior elementar justiça. Nós não somos negacionistas das alterações climáticas, nós não somos negacionistas da ideia que tem que haver uma transição energética. Aqui a questão que se coloca é a questão de fundo, é se isso se faz a favor ou contra as populações, é se isso se faz a favor ou contra o ambiente, é se isso se faz em nome do benefício comum ou em nome do interesse e do lucro de uns poucos. E este creio que é o ponto fundamental nesta matéria. Eu vou ser muito sintético, deixar-vos aí apenas uma pergunta, porque a posição do Bloco de Esquerda vocês também já a conhecem, já vos foi transmitida até localmente, é de que as alterações que foram exigidas ao projeto, decorrentes da avaliação de impacto ambiental, são algumas mudanças para deixar tudo na mesma. E isso é que coloca aqui a questão de fundo. O que era estrutural não foi devidamente calculado na avaliação ambiental e os impactos continuam a materializar-se. E desse ponto de vista, a minha pergunta é muito simples e direta, é como é que vocês avaliam que não haja neste resultado do estudo de impacto ambiental uma maior defesa da vertente ambiental que deveria acontecer neste contexto e da resposta socioeconómica das desvantagens deste projeto nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados e também os membros representantes do movimento. O PAN também já teve a oportunidade, a nível local, ouvir até mesmo no âmbito das vossas sessões públicas de esclarecimento os vários argumentos. Temos acompanhado, de facto, com preocupação o que se está a passar em relação a esta destruição de uma vasta área que, apesar de não estar formalmente classificada no PDM como a zona RAN, a verdade é que estamos a falar de pequenos terrenos agrícolas também com relevância para as populações que têm esse potencial, a par, evidentemente, da componente identitária e até turística, que está completamente esquecida desta avaliação. Nós compreendemos, e até como partido ambientalista, defendemos a descarbonização da economia, o que passa necessariamente pelas energias limpas, mas não com este custo, ou seja, porque não podemos olhar para este tipo de projetos e para este tipo de centrais que estão demasiado centralizadas, ao invés de se potenciar iniciativas como a que já aprovámos aqui a semana passada para as centrais fotovoltaicas de autoconsumo, para a facilitação das medidas de autoconsumo, mas também para a distribuição da doação de energia de forma solidária a quem dela mais possa precisar, nomeadamente quem vive em pobreza energética, e olhamos com alguma preocupação para as lacunas, não só que já identificaram, mas também para algumas outras lacunas que está na própria declaração de impacto ambiental. Desde logo, até porque a própria DIA refere o impacto que vai ter ao nível da mortalidade dos próprios animais mais pequenos e lentos, as ações de desflorestação, de decapagem dos solos, o impacto negativo que vai ter. Também nos fala na exclusão de várias espécies de aves de interesse comunitário da sua avaliação e, apesar da DIA até prever 93 medidas de mitigação, um pouco fala na questão do impacto, ou seja, tem aqui meramente paliativos que não resolvem o problema que a nível local vai ter, a par da questão do distanciamento que também mencionaram dos 70 metros que se verifica. E apesar da DIA mencionar as espécies, depois nem sequer faz, nem quantifica a perda da biodiversidade, o desaparecimento das atividades económicas na zona, que não podemos desconsiderar, ou seja, o turismo tem um papel muito relevante para a zona, que não pode ser descurado, e os próprios requisitos para a análise de impacto, daquilo que tivemos a oportunidade até de ouvir, e em consonância com a legislação europeia, não acautelam o estudo da alternativa por um lado, nem estudos cumulativos. E nos estudos cumulativos não podemos aqui deixar, de facto, de frisar que, neste momento, o erro que está a ser cometido, não só no Alentejo, mas em grande parte do país, e em particular também na Costa Vicentina, é de facto da centralização. Tivemos isso com as culturas intensivas e superintensivas, temos isso agora com o fotovoltaico e, de facto, estamos a repetir os mesmos erros do passado, com elevado prejuízo para os pequenos produtores e também para a agricultura e para as próprias populações. E, nesse sentido, gostaríamos de perceber, ou seja, nós acompanhamos plenamente a vossa posição, gostaríamos de perceber se, no decurso daquelas têm sido também as vossas diligências, se já houve abertura por parte, quer da APA ou quer do Governo, para criar-se aqui alternativa
negativas e para estes efeitos cumulativos que se vão verificar, tendo em conta até outros projetos que existem e mais pequenas instalações, nomeadamente no Val d'Água e São Domingos, porque não podemos estar aqui a olhar única e exclusivamente para um dos projetos sem fazer a interligação e perceber que, do ponto de vista depois de toda a sua dimensão, o impacto vai ainda ser mais negativo. E, portanto, gostaria de perceber em relação depois a esta interligação, que informação também nos podem dar e, mais uma vez, solidarizar-nos com a vossa causa, porque, efetivamente, o novo verde não pode ser esta destruição natural nem o prejuízo para as populações. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra, então, ao Movimento Juntos pelo Cercal do Alentejo para uma intervenção até 8 minutos. Eu estarei aqui para fazer também a gestão do tempo. Tem que ligar o microfone, sim. Sim, é mais fácil. Pronto. Ou seja, podemos dividir então os 8 minutos entre umas apreciações que eu próprio farei e depois o Sr. Presidente passará a palavra ao Sérgio para que ele complemente, se puder ser. Tem a palavra, então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser muito breve para não acontecer, isto é falta de experiência, não acontecer aquilo que aconteceu com a exposição. Ora bem, o que é que falta a este projeto para ser aprovado? Há um ponto prévio aqui muito importante. Nós não viemos aqui, nem podíamos vir, e isso foi logo uma questão que quisemos deixar bem marcada, não vimos discutir propriamente projetos em concreto. E porquê? Porque a discussão destes projetos em concreto está a ser feita ao nível judicial e, portanto, como nós estamos a discutir ao nível judicial, não queríamos de forma nenhuma reproduzir aqui a discussão que está a ser feita no meio próprio, na altura, que foram interpostas ações, não trazer para aqui aquilo que é a discussão judicial. Em todo o caso, e dito isto, temos dois projetos completamente distintos, portanto, à volta da mesma coisa, mas distintos naquilo que é, por exemplo, desde logo a dimensão. Temos o projeto do Cercal um pouco mais pequeno, 384 hectares de área útil, digamos assim, de implementação, embora tenha começado por uma área de estudo de 800 e qualquer coisa hectares. E temos um outro projeto muito mais extenso que há aqui um dado importante que não convém esquecer, que a sua implementação vai implicar desde logo, não é o abate, é o arrancar, que é uma coisa diferente, de 1.500.000 árvores. Podem-me dizer que são eucaliptos, mas também são pinheiros mansos, são pinheiros bravos e são alguns sobreiros também, independentemente do que o estudo de impacto ambiental diga. Portanto, o que é que falta a estes projetos para serem aprovados? A estes projetos falta tudo para poderem ser aprovados. Ou seja, eu arrisco-me a dizer que se houvesse um verdadeiro critério de cuidar do território, cuidar das populações, cuidar da biodiversidade, estes projetos nunca poderiam ser aprovados no sítio onde vão ser aprovados. É uma ideia radical. Pois é uma ideia radical, mas é assim, lamentamos, é assim, é a vida, não é? Aliás, esta forma de ver não é assim, como estávamos a dizer na nossa exposição, não é assim tão disparatada, porque já se começou a perceber que o que está a acontecer não pode continuar e tem que haver uma seleção de locais. Desde logo, o que é que falta nestes projetos para serem aprovados? Falta, desde logo, verificar se aquele é o melhor local para implementar aquele projeto. E se não há outras alternativas que pudessem fazer com que chegássemos ao mesmo resultado. Portanto, basicamente, esta é a ideia de que o que é que falta é, desde logo, será aquela a melhor localização para fazer aquilo que nós queremos fazer? Pronto. A APA devia ser mais independente. A APA devia ser mais independente porque se devia assumir como um órgão que deve está nas suas atribuições, nas várias competências que tem, de proteção do território, de proteção da biodiversidade e neste momento não está. A APA o que está a fazer é a assumir as dores e a necessidade de implementar um plano que é um plano de atingir metas muito radicais a todo o custo. E, portanto, estamos a ver a aprovação de projetos que, mais uma vez, não podiam ser aprovados.
Para concluir da minha parte, ainda que não estejamos aqui para discutir projetos em concreto, qual é o ponto de situação da linha de muito alta tensão relativamente ao projeto do Cercal? A situação é simples, é relativamente técnica, mas aquele projeto foi apresentado em duas partes, digamos assim, embora a declaração de impacto ambiental fale também da linha de muito alta tensão. Acontece que a implementação da central fotovoltaica foi apresentada em fase de projeto de execução e a linha de muito alta tensão foi apresentada em fase de anteprojeto. Quer isto dizer que a APA vai ter ainda que apresentar vai ter que abrir aqui a discussão pública a propósito do relatório de execução, do relatório de conformidade ambiental do projeto de execução. Portanto, vamos ter aqui mais uma oportunidade para as populações se manifestarem, embora curto, 15 dias, e depois há de sair aquilo que é o relatório final e aquilo que se chama o recap, não é? Portanto, basicamente é esta a situação. Neste projeto, e agora voltando a São Domingos, já houve aqui um comentário de alguém que explicar porque que ficou tudo na mesma. Não ficou tudo na mesma em São Domingos, ficou pior. Aumentou a área fotovoltaica, aumentou a área de implementação do projeto e tudo já depois da sugestão da APA ter sugerido, portanto, a diminuição, curiosamente, a diminuição da área de projeto que é verdadeiramente pornográfica. Mas pronto, é basicamente isto. Agora, para uma questão mais técnica, já eu passava a palavra, se calhar, Sr. Presidente, faria o favor de passar a palavra ao Sérgio, que explicaria ali 2 ou 3... Sim, dou a palavra, até aos 8 minutos tem tempo e certamente terei também aí em consideração a palavra. Eu acredito que há aqui certas questões de fundo, antes de entrar em detalhes. Vamos começar os dois modelos que nós temos, o centralizado e o descentralizado. E toda a política do PNEC, do Plano de Energia e Clima Estratégico, contempla o centralizado. Vamos começar por aí. São 9 a 10 gigawatts até 2050. E a trancha para descentralizado fica em 1. Eu acho que deveria ser o inverso. E por que eu acho que deveria ser o inverso? Seria mais democrático, para começar, e seria mais eficiente, e teria mais benefícios para as comunidades. Esse é, digamos assim, uma posição a priori que eu tomo, e nós tomamos. Defendemos a transição energética e promovemos essa transição energética com comunidades de energia, com projetos juntos a autarquias de comunidades de energia, compras coletivas de equipamento, etc., etc. Sim, promovemos a transição energética, mas dessa maneira disruptiva, como está vendo, não creio que seja a melhor solução. Eu gostaria de ler uma diretiva, já que estamos a discutir legislação, eu acho, a diretiva do 2018, na identificação do go-to areas. Os Estados-membros devem dar prioridades às superfícies artificiais e construídas, como telhados, zonas de infraestrutura de transporte, parques de estacionamento, lixeiras, zonas industriais, minas, massas de água interiores, lagos ou reservatórios artificiais, e, sempre que adequado, instalações de tratamento de águas residuais urbanas. E, segundo ponto, excluir os sítios da rede Natura 2000 e os parques e reservas naturais, as rotas migratórias de aves identificadas, bem como outras zonas identificadas com base em mapas de sensibilidade. Esses mapas de sensibilidade foram feitos em janeiro de 2023, com a participação da APA e a Direção-Geral de Energia e Geologia de Minas e o Departamento... e os responsáveis pelo território. Bem, e ali é um belo relatório que indica as áreas mais sensíveis, indica as áreas menos sensíveis para a instalação de
mega solar, desse tipo de escolha. E, coincidentemente, as áreas onde esses projetos estão instalados são em áreas mais sensíveis. Portanto, há aqui uma contradição em termos, de objetivos. Então, as objeções são um tipo de modelo, o centralizado e o descentralizado, a localização, que já foi falado aqui, por que se vai para zonas como o Cercal? Porque são zonas sem vegetação, são zonas agrícolas, e estão muito próximas da linha de alta tensão. Mas também são zonas agrícolas, com alta diversidade ao seu redor. E os efeitos em todo o sistema será bastante grave. Quanto ao tal do investimento de 164,2 bilhões de euros, gera 4 empregos permanentes. E, ao mesmo tempo, elimina talvez uns 200 ou mais postos de trabalhos relacionados com as atividades. A escala também é importante. Deveria ser pequenas unidades com ênfase no solar urbano, no solar agrícola, áreas de albufeiras, etc., etc., mas disseminadas no território e integradas, e não essas megas solares que nós estamos a construir, ou deixar construir. Eu acho que eu vou parar por aqui. Mas eu acho que aqui há questões de fundos e há contradições internas. Não é o que nós estamos a fazer. Estamos a começar ao contrário. Eu só gostava de acrescentar coisas que não foram ainda aqui ditas e que eu acho Sim, que... tenho a palavra. Não, eu não estou a tirar a palavra, só lhe ia pedir uma coisa, por gentileza, que desligasse o outro microfone. E tenho um minuto, então, para concluir, porque já ultrapassaram. Eu sou agricultor, venho de uma família de agricultores, fomos sempre uns grandes defensores dos sobreiros, vivemos para o sobreiro, vivemos para a floresta, quase que são nossos filhos, recorremos a tratamentos, a tudo o que é de fitossanitário, e no momento há aqui uma coisa que eu ainda não ouvi. Dentro do impacto ambiental, ninguém estudou ainda qual é o aumento de temperatura. Ninguém estudou ainda qual é a diminuição de pluviosidade, numa altura em que já estamos altamente carentes em água e em excesso de temperatura. Quer dizer, acho isto de uma falta de senso enorme. Quando, ainda por cima, todos sabemos que a cortiça é um dos maiores bens que exportamos. Muito obrigado. Tem também um minuto, tenho um minuto também para complementar aquilo que entender e depois teremos mesmo que concluir esta audiência. Tem a palavra. Obrigada. Em relação à APA, a APA faz a avaliação individual de cada projeto na região. Não faz a avaliação de efeitos cumulativos negativos. Na nossa região nós temos 3 centrais. Não faz a avaliação da destruição do património cultural. Nós, na nossa região, nós temos a Rota Vicentina e os caminhos de Santiago que vão ser destruídos. E ninguém fala nisso. Obrigada. Muito obrigado. Queria agradecer, então, ao Movimento Juntos pelo Cercal do Alentejo por esta audiência relacionada com a Central Fotovoltaica em Santiago de Cacém. E queria agradecer às senhoras e aos senhores deputados. Vamos interromper agora os trabalhos para começarmos daqui a 10 minutos a audição. Sim, pretendo... Sim, se tem documentação, eu sei que existe alguma documentação que penso que foi previamente distribuída, mas se deixar aos nossos serviços, eu pedirei aos serviços para depois fazer essa distribuição pelos grupos parlamentares, pelos deputados únicos, por todos os deputados da Comissão. Muito obrigado uma vez mais por esta oportunidade. Obrigado, boa tarde.